Vamos voltar a falar do noticiário internacional. Enquanto a guerra no Oriente Médio escala, o Pentágono pressiona democratas e republicanos por mais recursos. O governo americano busca a aprovação de 67 bilhões de dólares. Estava achando que as cifras aqui da concessão elétrica eram altas. A gente está falando agora de 67 bilhões de dólares para o Departamento de Defesa. Mas os deputados norte-americanos parecem divididos. Quem não está dividida e vem com tudo aqui é a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Muito boa tarde. Manhota, para começar esta conversa, essa falta de dinheiro do Pentágono pode afetar, que efeito que isso pode ter nas tropas que já mencionamos aqui na edição de hoje, que estão lá no Oriente Médio e literalmente estão sob o fogo, né, sob as reações do Irã e dos seus proxies, dos seus aliados nesta guerra no Oriente Médio. Oi, Yuri, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no 360. Yuri, você tem razão, né? A monta é significativa, são 60 bi de dólares solicitadas para o Pentágono e pasme, né? No projeto que tramita agora na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na Câmara dos Representantes, tem mais 13 bi destinados à inteligência, né? Então, complementarmente a esses 60 bi. Isso no contexto de pacotes de aprovação extraordinária que já aconteceram 2 ou 3 vezes até agora, desde que esse conflito começou. Respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, Yuri, olha, por enquanto, no curtíssimo prazo, a chance disso impactar o chão, né, da operação, o teatro, né, de guerra em si é muito baixo. Mas se esse impasse continuar, aí sim a gente pode esperar que os efeitos possam ser sentidos na linha de frente. Eu digo que no curto prazo isso ainda não é uma realidade, porque existe um provisionamento dentro do modus operandi do Departamento de Guerra, né, o antigo Departamento de Defesa, que prevê que em situações de restrição orçamentária não sejam afetados imediatamente nem salários, nem operações em andamento. Então, basicamente, é como se o Pentágono tivesse aí priorizando quem está em combate, o que significa ter que redimensionar recursos de outras frentes. É por isso que a gente começa a ver já alguns indícios, né, de treinamentos secundários não relacionados à guerra sendo remanejados, algumas decisões relacionadas a postergar a manutenção, investimentos em infraestrutura deixados, né, para um segundo plano, além, claro, de poder impactar a compra de armamentos. Até esse momento, Yuri, enquanto esse pacote, né, de 60 mais 13 não é aprovado, ele é discutido, o que nós temos na prática é o Pentágono remanejando. E desse remanejamento já conseguiram fazer surgir nessas poucas horas, né, desses últimos dias, 4,3 bi de dólares. Basicamente, aí verbas que estavam originalmente voltadas à Marinha e à Força Aérea foram colocadas como prioritárias para esse teatro de operações, mas as duas forças, tanto a Marinha quanto a Força Aérea, reclamam que ainda assim há risco de que esses recursos acabem durante o próprio mês de julho. Então, eu diria que se isso se estender demais, talvez sim, isso impacte diretamente quem está na linha de frente, é um risco, né, porque acontece uma queda gradual dessa prontidão militar e vai havendo dificuldade de reposição, inclusive de munições. É bom lembrar que não basta ter o dinheiro, né? O dinheiro ele vai financiar um processo produtivo que é muito moroso em certos casos, porque envolve alta tecnologia, concentra a produção em torno de poucos fornecedores. Então, a velocidade que se tenta empreender em aprovar novos recursos também tem a ver com isso. Precisa pôr na conta que, ainda que se tenha o dinheiro à disposição, ele vai ser direcionado para uma produção que ainda leva um certo tempo. E é por isso que esse debate ganhou momento, né, de uma maneira tão especial nesses últimos dias. Lembrando, Yuri, que até esse momento nós temos como dados divulgados, né, 17 militares norte-americanos mortos nessas operações e mais de 100 feridos desde o início desse mês. Então, a discussão no Congresso americano é acalorada justamente porque se tem uma coisa que o americano médio, inclusive, não lida bem, é saber que as suas forças estão submetidas a uma condição de vulnerabilidade, Yuri.
Ô, Manhota, seguindo ainda contigo, qual a chance do governo Donald Trump conseguir mais dinheiro para a guerra, considerando que o governo está pressionado pelas recentes mortes de militares americanos no conflito? Olha, Yuri, as chances são altas, é bem provável que recursos suplementares possam ser aprovados em breve, mas é muito improvável que seja a totalidade, esses 60, 67 ou 60 mais 13 que eu mencionei, né? Integralmente, sem restrições, é bastante difícil acreditar que isso passe. Mas alguma monta de orçamento extra, essa sim deve passar. Basicamente porque o tema envolve algumas frentes, Yuri. Primeiro, a agenda da guerra é uma agenda do executivo americano, liderada pelo Donald Trump. Ele que tem maioria nas duas casas legislativas, então, em tese, os números necessários, ainda que a guerra tenha a sua contestação, são fáceis de alcançar. A gente está falando de um partido que ainda tem votado em linha com o presidente, o que, na prática, ajuda nesse processo de buscar recursos. Além disso, a decisão de não prover novos investimentos ao Pentágono e à inteligência de uma maneira geral significaria deixar ao léu, né, ao acaso, relegados à própria sorte, os oficiais que estão justamente nesse campo de operações na linha de frente. E isso politicamente é muito ruim para qualquer deputado ou senador. Ninguém quer ser acusado de ter abandonado as próprias tropas, né? A gente está falando, claro, de uma decisão paradoxal e difícil, já que tanto na Câmara quanto no Senado existem sim dissidências internas, inclusive entre os republicanos, e muito questionamento, né, sobre a guerra. A guerra está cada vez mais impopular em matéria de opinião pública e também ela está cada vez mais sujeita à busca de respostas que o governo Trump tem encontrado dificuldade em fornecer. Qual o objetivo da guerra? Quanto tempo ela ainda vai durar? Quanto vai custar de fato, né? Se esse pacote é suficiente ou se depois vão haver outras necessidades de provisão? O que seria considerado uma vitória? Essas são questões que, de alguma forma, aumentam a pressão, né, sobre esse pacote eventual de aprovação e não vão passar ilesos, o que torna o processo mais lento. Agora, por outro lado, é inevitável falar na busca e na narrativa que fala em proteção. Então, eu diria que, nesse contexto, o cenário mais provável é de uma aprovação parcial, escalonada ou possivelmente condicionada, né? Então, uma tentativa do legislativo de acompanhar mais de perto o que vai acontecer nesse conflito, como vai ser usado esse volume de recursos. No final do dia, não é tanto um debate sobre financiar ou não as tropas, né? É um debate mais sobre até onde o Congresso está disposto a financiar uma guerra que até o momento ainda não conseguiu mostrar que veio em matéria de estratégia e principalmente de porta de saída. Esse é o termômetro do que a gente sente hoje, principalmente nos corredores do Congresso dos Estados Unidos, Yuri. E já que estamos falando de Congresso, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, para os agentes políticos também, o impacto político de um conflito como esse, já que teremos eleições para a renovação do Congresso americano no mês de novembro. E Fernanda Manhota, claro que vai ser uma das participantes mais importantes desta cobertura aqui da CNN Brasil. Fernanda Manhota, muito obrigado, como sempre, pela sua participação. Até a próxima. Ainda tratando de assuntos relacionados à guerra no Oriente Médio, que afeta aos brasileiros ou que repercute aqui no Brasil, o Itamaraty reforçou os alertas e o desaconselhamento de viagens de brasileiros para países como Israel, Catar, Emirados Árabes Unidos e outros. Você vê essa postagem que foi publicada hoje em cima de um alerta dado dias atrás pelo Ministério das Relações Exteriores. E qual é a orientação dos diplomatas, né? Houve ali o que eles recomendam: não viajar para o Irã, para Israel, para o sul do Líbano, para a faixa de Gaza, para o Iêmen. São os 5 locais, países ou regiões considerados de maior risco neste momento. Mas também há orientação para se evitar viagens não essenciais para localidades como a Cisjordânia, também é um território da autoridade palestina,
para a Síria, Iraque, as demais regiões do Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita. E por que desta orientação? Né? Porque há aí um acirramento, um nível mais alto aí do conflito. Não há, né, no caso aqui dessa outra lista aqui, de parte dessa segunda lista de países, como Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita, não há por hora restrições à realização de conexões aéreas. E isso é uma questão importante, porque muitas das viagens do Brasil para o Oriente, para o extremo Oriente da Ásia, têm conexões por essas regiões, por Doha e por aí vai. Dubai, entre outros aeroportos importantes, hubs da aviação internacional. O Itamaraty também, né, como recomendações gerais de segurança, orienta os brasileiros a acompanharem sites, as mídias sociais das embaixadas brasileiras na região, seguir as orientações específicas de cada uma delas. As recomendações de segurança das autoridades locais devem ser totalmente respeitadas. Então, né, se há um alerta para ir a bunkers em Israel, por exemplo, por óbvio que todos devem seguir essa orientação e por aí vai. Há recomendação para se evitar multidões, evitar protestos, não fazer filmagens nem fotografias de instalações, de veículos, de pessoal militar. Outro dia eu ouvi uma história de um rapaz, um cara que gostava de fazer aventura, que se aproximou para acampar perto de uma localização que havia equipamento militar israelense camuflado. É desse tipo de situação que se busca evitar. Enfim, tem uma série aqui de orientações para que as pessoas, né, que tenham alguma necessidade de estar nessas localidades diante do acirramento do conflito no Oriente Médio, que busque as informações para isso. E aí a postagem do Itamaraty faz menção ali aos contatos dos plantões consulares das repartições diplomáticas brasileiras na região.